E eu não posso deixar que isso fique só com a pessoa. Eu chamo ela aqui para poder repartir com a gente aquilo que ela está tendo naqueles momentos do secreto. Então, a Rosa, eu tenho ela como uma referência de valente. É uma jovem, né, mãe de 2 jovens, valente demais da conta. E não negociou Deus, está aqui amando Deus em primeiro lugar. Se tem uma pessoa que vocês podem abrir a casa de vocês e levar, chama-se Rosa. Amém? E uma família pode levar a Rebeca, pode levar a Raquel. E se tem uma casa onde vocês podem ir, é ir na casa dessa jovem. Pode ir lá tomar um cafezinho, comer um bolinho frito. Gente, eu não estou preocupado com o horário não, mas tem um bolinho frito que ela faz na hora, gente. Não, gente, frito na manteiga, aquele negócio antigo de vó. Ela faz, gente, que coisa, ela faz de doce, faz de sal, gente. Ela fala, espera aí que eu vou fazer um cafezinho, vou fazer um bolinho frito. Gente, é coisa de minuto, gente, é um negócio de doido. Então, se vocês quiserem experimentar o maná do céu, liga para a Rosa, Rosa, posso ir lá tomar um cafezinho com você? E ela vai te receber, tá bom? Então, é uma família muito amada, valente demais da conta, que nós ama demais da conta, tá bom? E ela tem um recado de Deus para cada um de vocês, tá bom? Inclusive para mim, ela não me contou o que ela vai falar não, então eu vou sentar ali, abrir minha agenda e vou anotar o que Deus está falando comigo, amém? As crianças, as crianças depois podem ir para lá ou... Ah, só na merenda, então vocês vão ficar tudo aqui quietinho, ouvindo a tia Rosa pregar. Ah, eles vão agora. Ah, fala comigo, grita daí. Crianças, acompanha lá a tia Joyce e a pastora. Vamos lá, para a salinha, vamos conversar com ela lá, vai lá. Amém? Isso, vamos lá. Ela tem uma reunião com vocês lá. Amém, gente? Que Deus abençoe cada um de nós, tá bom? Que o Senhor use a Rosa com muita autoridade que ela já tem, né? E com o amor e a misericórdia dela, falar aos nossos corações. Amém, Rosa? Manda bala em nome de Jesus, filho. Está mais do que abençoada. Amém. Tá bom. Pai do Senhor, igreja. Tá. Amém. Eu estou feliz com o Senhor porque Ele é bom, né? Ele é fiel e Ele dá umas impulsionadas na gente às vezes, né? A gente precisa. E nesses últimos dias, depois que o pastor Ronaldo me convidou a estar aqui trazendo uma palavra para a igreja, eu comecei a orar e a perguntar para o Senhor o que era para eu trazer. E o que o Senhor ministrou no meu coração o tempo todo, né, é sobre realmente posicionamento. Nós somos um povo que precisa se posicionar diante do Senhor para que a gente consiga as nossas vitórias, né, em todas as áreas da nossa vida. E como o pastor Ronaldo acabou de falar aqui, tem muita coisa para a gente fazer, mas tem poucos aqueles que se dispõem a colocar a mão na massa mesmo para estar cumprindo o ID do Senhor, né? E eu estou aqui meia nervosa, porque eu não sou pregadora, mas eu amo falar do amor de Cristo, eu amo falar daquilo que Ele tem feito na minha vida e que Ele tem me ensinado. E eu separei um versículo aqui para a gente começar, em 1 Samuel 17:45. O título que eu coloquei para essa mensagem é realmente isso, posicionamento diante do Senhor. Né? Qual a arma que você está usando para se posicionar? O que realmente você está fazendo diante do Senhor que está agradando o coração de Deus? Primeiro Samuel 17:45. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudos. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Eu creio que a igreja conhece essa passagem na Bíblia. 1 Samuel 17:45. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado.
E nós lembramos daquela passagem, né, que quando imaginamos, né, na realidade, essa cena, é algo tremendo, né, porque Davi é apenas um garoto, acostumado a cuidar de ovelhas, né, apacentar, e de repente se vê diante de um gigante, temido por todo um exército, diante de um gigante armado da cabeça à planta dos pés, com espada, com lança, com escudo. E Davi, naquela hora, não olhou para o perigo, ele não se importou com o tamanho do gigante. Não mediu e nem comparou as armas de seu adversário com as suas, até porque ele não tinha armas, ele tinha uma funda, né? E qual foi a arma que realmente Davi tomou nas suas mãos para vencer o gigante? Ele se posicionou diante do Senhor. Então, a arma que Davi usou para guerrear e para vencer aquele gigante foi o posicionamento. Ele creu, né, no Senhor que podia dar vitória para ele, né? Confrontou, matou e degolou o gigante Golias, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Nós conhecemos o Deus que nós servimos? Será que as lutas que têm vindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a gente tem olhado para o alto e tem visto realmente o nosso socorro de lá, ou a gente tem se escondido, né? Um dos maiores desafios que a Igreja do Senhor enfrenta nos dias de hoje é o de se posicionar verdadeiramente diante do Senhor. O pastor, ele pede, ele né, faz reuniões e chama e convoca a igreja. E cadê? Né, aqueles que realmente querem fazer isso, se posicionar para receber aquilo que o Senhor tem. Porque a gente tem a gente tem vitórias quando a gente se posiciona. Eu falo que aqui na igreja eu já ministrei o curso de Mulher Única, obrigada, 2 vezes, e o que Deus fez na minha vida através desse curso é assim, não tem como a gente explicar quando a gente se posiciona o que Deus faz assim na nossa vida. Eu sei que nós somos instrumentos, né? E assim, a Bíblia fala que o Senhor não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Então, assim, muitas vezes a gente tem tanto medo de ir, de fazer e de se posicionar que a gente fica escondido. Muitas vezes, e aí a gente perde aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor, ele até puxou a minha orelha semana passada, em relação ao medo mesmo, porque quando a gente é chamado para fazer alguma coisa, a tendência da gente é querer parar, é querer fazer como Elias fez, né? Ir para a caverna e ficar lá bem quietinho, para ninguém ver a gente e a gente ficar bem escondidinho. Mas, quando buscamos a palavra de Deus, subsídios para entender como de fato devemos nos posicionar com relação a esta grande batalha que enfrentamos, vemos homens e mulheres que nos dão grandes exemplos de servos de Deus, que souberam se posicionar com firmeza diante das adversidades e saíram vencedores. E aqui eu coloquei alguns homens e mulheres da palavra que realmente se posicionaram e que viram realmente o milagre de Deus acontecer. Noé, ele foi convocado pelo Senhor, né, para fazer uma arca. Se ele fosse parar para pensar no que as pessoas estavam pensando dele, porque naquela época uma pessoa querer fazer uma arca daquele tamanho para salvar a humanidade era absurdo, né? Humanamente falando. Mas ele creu, ele e a sua casa, né? E quem realmente entrou na arca foi Noé e a sua família. E foram aqueles que realmente se posicionaram diante do Senhor e eles foram salvos. Então, quando a gente realmente se posiciona, o Senhor, Ele vai fazendo milagre nas nossas vidas, né? Ele vai criando coisas que a gente nem imagina. Davi também, como eu já falei no versículo acima, né? Ele foi consagrado rei ainda muito novo, mas ele esperou o tempo de Deus. Ele se posicionou, ele teve várias chances de passar à frente, né? Mas ele preferiu esperar no Senhor. Ele se posicionou para receber realmente o que o Senhor tinha para entregar no tempo de Deus, porque muitas vezes a gente quer tanto uma vitória, mas a gente quer no nosso tempo, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas através da palavra a gente vê que o melhor é esperar no Senhor, porque o dia do Senhor, ele é perfeito para as nossas vidas e tudo acontece no tempo e na hora certa. Não é nem antes e nem depois, mas no dia certo. Ruth também, ela se posicionou, né? Ela era uma moabita
e decidiu seguir a Deus e cuidar da sua sogra. Se ela não tivesse tomado esse posicionamento de ir com a sogra dela e servir o Deus que a sogra tinha apresentado para ela, será que ela teria sido a bisavó de Davi? Será que ela teria o nome dela escrito na Bíblia? Né? Então a gente vê que através do posicionamento dela também de seguir a sogra, de cuidar dela, o Senhor ele fez milagre na vida de Ruth. Esther também, né, que foi escolhida no meio de muitas mulheres belas, né, o Senhor a escolheu e a separou, e a nação foi salva através da vida de Esther, através do posicionamento que ela teve. Ela sentiu medo? Com certeza. Quando nós somos chamadas a fazer alguma coisa, a gente vai ter um pouco de receio, a gente vai ter um pouco de medo. Mas a fé não significa que sempre nós nos sentiremos fortes e corajosos. Mas a gente tem que ir, a gente tem que crer que quando a gente vai, o Senhor ele completa a boa obra, né? Satanás não está brincando de matar, roubar e destruir. Essa é a sua missão e ele é obstinado por ela. Ele não brinca, ele só espera uma brechinha para ele poder entrar e destruir aquilo que é chamado na sua vida. Não podemos nos iludir achando que ele vai desistir de nós, porque isso não é verdade. O diabo ele não desiste, irmãos. Ele está 24 horas. A Bíblia é muito clara em falar isso. Ele está 24 horas como um leão rugindo, querendo engolir a presa. Ele vai sempre e todos os dias tentar minar as forças da igreja. E com isso, o que mais temos visto são lares, casamentos, ministérios, projetos e sonhos sendo totalmente destruídos e arrasados, porque na hora da batalha não temos nos posicionado em Cristo. Se a gente for olhar o tanto de família que tem sido destruída, a igreja muitas vezes ela está vazia, né? O Senhor ele está chamando e são posições que os crentes, que os servos do Senhor têm que tomar. É não sair da presença do Senhor. Uma das armas poderosas é não sair da presença do Senhor. Muitas vezes a gente fica iludido, achando que se a gente ficar em casa, a gente vai ficar protegido de muita coisa. Mas isso é engano, irmãos. A gente tem que realmente se congregar mesmo, ter uma cobertura espiritual, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Como cristãos, o que precisamos fazer? Quais são os posicionamentos que nós precisamos tomar? Primeiro, precisamos assumir nossa posição diante do mundo espiritual. O mundo espiritual, às vezes, a gente acha que as pessoas falam tanto do mundo espiritual, mas não é real. O mundo espiritual ele é muito real. Ele é tão real quanto esse mundo natural que nós estamos vendo. E se nós não nos posicionarmos diante dele, a gente vai ser derrotado. Porque não precisa de muita coisa para a gente cair, não. A gente precisa realmente estar firmado, né? Temos que saber quem somos em Cristo para usarmos os direitos e privilégios decorrentes da autoridade conquistada por Ele na cruz. Então, Ele morreu na cruz por nós. Então, nós temos que tomar posse, né, da autoridade que Ele tem nos dado. Reconhecer que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Ele se entregou por nós. Ele não pensou duas vezes. Ele veio e se entregou. Ele passou tudo nessa terra, que foi muitas dores, muitas acusações, muitas afrontas, mas por amor a nós, Ele fez isso. E a gente tem que honrá-lo por isso, né? Nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Salmos 40, versículo 2, fala assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, lançou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele colocou os nossos pés na rocha, que é Cristo. E eu tenho falado muito com o Senhor todos os dias, nas minhas orações, eu falo: Senhor, que as minhas raízes sejam profundas em Ti. Porque se as nossas raízes forem profundas no Senhor, o vento vai vir e a gente não vai ser abalado. Às vezes a gente dá até aquela sacudidinha, mas o Senhor Ele vem e Ele firma as nossas vidas. Mas a gente precisa querer. São as decisões que a gente precisa tomar. Colossenses 1,14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. Nós pecamos, fomos falhos, mas Ele veio e não nos acusou. Ele se entregou
para que os nossos pecados fossem perdoados. Em Efésios 1:5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos adotou como filhos. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Senhor, Ele nos selou. O amor dele foi tão grande por nós, que Ele nos selou. Ele deixou o Espírito Santo para estar conosco, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos confortar, para nos carregar no colo, para fazer tudo que a gente precisa, né? Nós somos povo eleito, nação santa, povo adquirido. Somos propriedades exclusivas de Deus. Como se não bastasse tudo isso, Ele ainda compartilhou conosco a autoridade que Ele recebeu do Pai. Quando cremos nele, nós também recebemos essa autoridade. E quais são essas autoridades, né, que o Senhor deixou? Em Cristo temos autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e sobre o poder do inimigo. Lá em Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então, quando nós estamos firmados, o Senhor traz essa autoridade, Ele nos dá essa autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e não fazer mal nenhum. Temos autoridade para expelir demônios. Marcos 3:14-15 fala: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade e expelir demônios. Você tem essa autoridade? Eu tenho, nós temos essa autoridade hoje. Se chegar algum endemoniado aqui na igreja, a gente tem essa autoridade de chegar e expulsar o demônio, ou a gente vai sair correndo, a gente vai se esconder com medo? Né? Porque Ele deixou essa autoridade para que hoje nós pudéssemos fazer isso. E tem tanta gente precisando da nossa ajuda. Não só aqui na igreja, tem muita gente fora da igreja, principalmente fora da igreja. Né? Porque o evangelho não é às quatro paredes, o evangelho é ali fora. Jesus não veio, não ficou parado, estacionado, só cuidando dos 12, não. Ele veio e depois dos 12, veio 70, veio e Ele foi multiplicando, porque com Cristo as coisas multiplicam. Né? E Ele foi dando autoridade para todos. Não foi para um e nem só para os 12. Ele deu para todos aqueles que reconhecem Ele como Deus, como Senhor. E realmente se posicionam querendo fazer aquilo que Ele deixou para a gente fazer. Porque Ele veio para nos ensinar. Ele foi nosso professor. Ele veio e mostrou como a gente devia fazer, como a gente devia viver. E como está a nossa vida hoje, né? Curar todos os tipos de enfermidade. Mateus 10:1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Nós estamos aptas a chamar os enfermos e a orar por eles e eles serem curados? Porque foi isso que Jesus deixou para a gente fazer. Orar pelas pessoas e elas serem transformadas, elas serem curadas, elas serem libertas, né? Como soldados do maior exército que existe sobre a face da terra, ao nos posicionarmos em Cristo, estamos prontos para guerrear. E com certeza sairemos vitoriosos, porque com Cristo nós somos mais que vitoriosos, porque Ele deixou isso para nós. Né? A palavra nos ensina: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos feito isso, nós temos sujeitado aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração a fazer, e nós temos resistido ao diabo, todas essas coisas que têm vindo sobre as nossas vidas. O mundo, ele está muito distante da nossa vida ou ele está muito presente na nossa vida? O Senhor, Ele tem me levado a refletir muito nessas coisas e realmente nesse posicionamento diante dEle. O que realmente eu tenho feito para agradar e o que eu tenho tirado da minha vida que tem desagradado, porque eu preciso tirar.
E a gente precisa buscar esse discernimento do Senhor. Senhor, me mostra aquilo que eu tenho feito, que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Eu tenho deixado de falar da Tua palavra, eu tenho deixado de orar, eu tenho deixado de ir na Tua casa. O que eu tenho feito que tem realmente te entristecido? Eu tenho brigado, eu tenho ficado muito estressado, eu não tenho confiado. A gente precisa realmente se posicionar diante do Senhor. Porque quando a gente se posiciona, quando a gente se sujeita a Deus, Ele traz a vitória e Ele nos ensina o caminho que devemos andar, né? Ele tira a aparência do mal de perto, porque Ele é luz e quando nós nos achegamos perto dEle, a luz reflete nas nossas vidas e o mal não pode nos tocar. Se você não se posicionar, o medo toma conta de você. Isso foi ministrado no meu coração, porque a gente olha muito para as circunstâncias, a gente olha muito para as situações, e o medo ele vai vir de mansinho, ele não vem de uma vez. Ele vem e ele vem bem caladinho, quando você vê, ele toma conta da sua vida e você não consegue nem sair de casa. Infelizmente, a humanidade ela está depressiva, né? E depois que aconteceu tudo isso, essa doença toda, o medo ele tomou conta de muita gente. E a gente tem que lutar contra isso, porque o Senhor ele não nos deu espírito de covardia, né? Mas de coragem nele, no nome dele. Então, nossa primeira arma contra as astutas ciladas do inimigo é nos posicionarmos em Cristo. Quando nos posicionamos, nos sujeitamos a Deus. E quando nos sujeitamos, o diabo foge de nós. Então, o que nós precisamos é realmente nos posicionarmos, nos sujeitarmos a Deus para que realmente a gente tenha uma vida plena diante do Senhor. Sempre que surgir um desafio, devemos enfrentar agressivamente as forças das trevas, tendo sempre em mente que, quando confiamos no Senhor, Ele nos mostra a estratégia e a solução correta. Eu falo que o mundo espiritual ele não brinca, e o inimigo ele não brinca nem com a sua vida, nem com a vida da sua família, e nem com a vida de ninguém. E se a gente está atenta para aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, Ele traz tanto livramento, porque a palavra fala que não acontece nada na nossa vida que o Senhor não nos avise antes. E assim, eu tive uma experiência semana passada, que segunda-feira passada, foi atrasada, não sei. Eu estava muito angustiada, eu estava em propósito com o Senhor mesmo, e eu estava assim, que eu não sabia o porquê que eu estava tão angustiada, e eu falando com o Senhor, Senhor, tem misericórdia, me mostra o que está acontecendo, por que eu estou tão angustiada assim. E o meu coração, ele se impulsionou muito a ir para Minas, para a casa dos meus pais, porque eu estava muito, muito, muito preocupada com meu pai, eu não sabia o porquê, e quando fala de pai, mãe, de filho, a gente já fica meio, né, a gente fica com receio de acontecer alguma coisa, e está acontecendo tanta coisa. E eu falei, Senhor, me mostra. E quando eu decidi ir para Minas, o meu coração ele se aquietou. E eu cheguei lá na quarta-feira. E eu cheguei umas 4 horas da tarde, que eu tinha que entregar uma encomenda. Quando foi umas 7 horas da noite, meu pai chegou da fazenda. E quando eu cheguei perto dele, a mão dele, as 2 mãos estavam bem inchadas. O braço, a cabeça. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ele falou que ele estava na fazenda, ele estava até ajudando um tio com um trator, e de repente ele passou em cima do cupim, e esse estava lotado de abelha, e essas abelhas vieram todas em cima dele. E ele tem problema na coluna, no joelho, então ele não consegue andar rápido, ele anda bem devagarzinho, ele não consegue correr nem nada. Então, assim, o Senhor deu uma estratégia para ele colocar uma capa dentro do trator. Então, foi essa capa que guardou a vida do meu pai ali naquele lugar. Então, assim, se não fosse o Senhor que tivesse colocado no coração dele, e ele tivesse escutado o que o Senhor tinha falado para ele, ele não estaria aqui mais. Porque ele foi muito, muito atacado. Então, ele conseguiu sair do lugar com o buraquinho que ele estava vendo da capa. E o Senhor deu um grande livramento. E eu louvo a Deus porque, assim, os meus pais não são evangélicos, mas o temor que eles têm, eu fico impressionada, assim. Eles realmente escutam a voz de Deus, e eu vejo isso na vida deles, e eu sou grata. E assim, é muito importante a gente estar pedindo o Senhor o direcionar todos os dias, para que a gente não venha ser enganada por nada, e que quando for acontecer alguma coisa, realmente o Senhor nos desperte para a gente estar orando, para a gente estar buscando, para a gente estar recebendo verdadeiramente os livramentos que a gente precisa receber, e os nossos também. Deus não é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento.
é um pai apaixonado por sua família. E é justamente o nosso relacionamento com Cristo que nos prepara para as batalhas, sejam elas grandes ou pequenas. Sempre sairemos vitoriosos daqueles, desde que usemos a arma certa, no local certo e na hora certa. Eu já falei sobre um livro aqui na igreja, O Segredo do Lugar Secreto. O lugar secreto é no seu quarto, é onde você tem um tempinho para buscar o Senhor, ou é dentro do seu carro, no banheiro, em qualquer lugar. Tenha um tempo com o Senhor, tenha um tempo para você buscar isso em Deus, porque é isso que Ele quer. E a gente recebe os livramentos, a gente recebe o direcionar, é lendo a palavra de Deus, é buscando, pagando um preço diante do Senhor mesmo, de intimidade. Quando a gente quer ter um amigo, a gente chega, a gente liga, a gente conversa, a gente quer estar perto. E o Senhor quer isso para as nossas vidas também. Ele quer que nos acheguemos mais, Ele está pronto para nos receber e para nos direcionar, para nos encher e para fazer aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Quando o adversário surgir na nossa frente, com qualquer tipo de confronto, devemos fazer como Davi fez. Ele buscou a direção de Deus, recebeu dele a estratégia, que foi usar a sua funda e as pedras, e gritou em alta voz: Golias, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudos. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Então, se tem algum gigante afrontando a sua vida, afrontando a sua casa, vá contra ele em nome do Senhor Jesus, porque Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar o que você precisa para ganhar essa guerra. Como você tem se posicionado diante dos desafios do dia a dia? Você tem enfrentado os problemas ou tem fugido e escondido deles? Porque muitas vezes são tantos problemas, né? São tantas coisas que vêm sobre as nossas vidas, que a única coisa que vem na nossa mente para fazer é se esconder. Né, como Elias fez, vamos para a caverna, vamos deixar só os corvos nos alimentar e seja o que Deus quiser, mas não é assim que o Senhor quer. Né? O Senhor realmente Ele traz e nos tira e nos mostra que se nós confiarmos nele e crermos, Ele vai trazer a vitória para as nossas vidas. Posicionar. Eu peguei alguns versículos que eu achei interessante. Em 2 Coríntios 5,17 fala: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas em Cristo. Ele nos escolheu para sermos soldados, para marchar na terra, para falar do amor dEle, para sair, para curar enfermos, para orar pelas pessoas e elas serem libertas. Né? As pessoas estão tão carentes. A gente chega num hospital hoje, perto de um hospital, e a gente vê a carência das pessoas e a necessidade. E a gente tem que se posicionar para a gente ver a nossa vitória e a vitória do nosso irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nosso corpo ele tem que estar limpo diante do Senhor. Que a nossa casa ela esteja limpa diante do Senhor, que o nosso templo não esteja com nenhuma sujeirinha, com nada escondido, mas que possamos estar realmente chegando diante de Deus e falando: Senhor, se tem alguma coisa em oculto, se tem alguma coisa lá de trás, se tem alguma coisa que eu fiz, que ainda tira a liberdade para que eu chegue diante de Ti, me mostra o que é e me faz enxergar, porque a gente precisa ser livre no Senhor, a gente precisa ter essa liberdade de chegar e falar. É tão gostoso você poder chegar diante do Senhor, deitar no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que o Senhor está lá te guardando. Então, que nós possamos realmente trazer essa limpeza para o nosso templo, né? Porque nós somos esse templo do Espírito Santo. Eu li um livro que falou muito no meu coração e que também é sobre o posicionar mesmo também. Fala assim: quando ouvi esses dois conceitos, perigoso e totalmente desperto. O que é totalmente desperto? É você estar acordado. É você não estar parado, né? Isso chamou a minha atenção. O que aconteceria se, como os leões, nós fôssemos perigosos e estivéssemos totalmente despertas, acordadas?
Então, e somente então, seríamos uma ameaça para as trevas que mantêm tantas pessoas cativas. Oro neste momento para que cada um de nós possa entender que somos verdadeiramente assustadoras para o nosso inimigo e que ele tem feito tudo o que está em seu poder para nos deter. Ele sabe que não pode se aproximar o suficiente para nos capturar e acorrentar se estivermos totalmente despertas e em movimento. Por isso, ele nos ceda para que não possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes, sinto vontade de chorar porque temo que tenhamos nos esquecido de quem somos. Não pertencemos a nós mesmas. Pertencemos a Deus. Somos um povo santo, separado por Ele para os seus propósitos. Não somos um grupo de refugiados sem pai, desviados e confusos, vencidos pelo pecado e se perguntando se existe um Deus. Somos um corpo coletivo de Cristo e, como tal, estamos destinados a triunfar e a ter vitória e fazer sinais e maravilhas como Cristo veio e fez e nos ensinou. Eu achei muito forte essa frase que tem nesse livro. Não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha. Tenho medo de um exército de ovelhas liberados por um leão. Então, que nós possamos realmente nos posicionar como leoas, como leões, né? Que possamos realmente não ficar paradas, porque às vezes é tudo tão forte nas nossas vidas, a gente deixa tudo ficar tão intenso que a gente paralisa. Mas o Senhor essa noite está falando para nós nos levantarmos, nos posicionarmos, não deixarmos que o medo tome conta das nossas vidas, mas que possamos estar louvando, como o pastor falou no início, é o louvor que nos liberta, é o louvor que nos sara, é a oração que transforma vidas, é o nosso posicionar diante do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Senhor, eu te louvo, Pai, por esse tempo aqui diante da Tua presença. Sabemos, Pai, que tudo é preparado por Ti. Sabemos que de nós mesmas, Pai, nós não podemos absolutamente nada. Mas o Senhor é o Deus que fala aos nossos corações, que nos ensina. E eu te peço, Senhor, nos ensina, Pai, a nos posicionarmos cada dia mais diante da Tua presença. E que o Teu nome, Senhor, possa ser sempre exaltado. E que possamos ser instrumentos para honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus.